Você sabia que se dois ou mais proprietários de um imóvel não entram num consenso sobre o que fazer com ele, existe uma solução jurídica para obrigar a venda ou a divisão deste bem? Essa é uma situação muito comum de acontecer após inventários. Herdeiros recebem imóveis como parte da herança e ficam ali junto com seus irmãos para decidir o que será feito com esse bem. E aí, na falta de acordo, precisam de solução jurídica. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como funciona esse procedimento e o que você deve fazer para resolver essa situação. Mas para quem ainda não me conhece, meu nome é Yara Vaz, eu sou advogada e sócia do escritório Piccoli Vaz Advogados. E eu vou convidar você a curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho, porque semanalmente nós compartilhamos vídeos aqui de direito de família, das sucessões e também imobiliário. Primeiro é importante entender o que é esse condomínio que a lei fala quando a gente vai entrar com a ação de extinção de condomínio. E não tem a ver com condomínio de prédio ou condomínio de casas. Significa, na verdade, que um imóvel tem a propriedade dividida entre várias pessoas, que é o que acontece quando os herdeiros recebem um imóvel ali na transmissão da herança. Isso também pode acontecer em outras situações. Por exemplo, se você adquire um imóvel junto com outras pessoas, ou até em casamentos, quando o casal compra ali um imóvel junto, também é chamado de condomínio de propriedade. E quando é que surge um problema nessa copropriedade? Esse problema surge quando um dos proprietários já não quer mais participar ali da propriedade desse imóvel. Então, muitas vezes, ele pode até oferecer para os outros condôminos para adquirirem a fração dele e encontrar uma certa resistência, porque os outros proprietários não querem comprar, não tem dinheiro, e aí ele se vê amarrado naquela situação, porque ele quer sair da propriedade, ele quer vender, mas não conta com a colaboração dos demais proprietários. Outro problema que surge também é quando um desses coproprietários reside no imóvel e aí ele não concorda com a venda justamente porque ele não quer sair. Se acha de repente com mais direitos que os demais porque ele está vivendo ali e de repente fazendo manutenção do imóvel, também é uma situação comum que acaba levando a esse tipo de litígio. E aí o que acontece é que enquanto não tem consenso entre todos os proprietários, ninguém usufrui plenamente do bem, porque tanto para quem está morando ali no imóvel gera uma certa insegurança de saber que os demais proprietários estão querendo vender ali o imóvel, quanto para quem está querendo receber o dinheiro, vender a sua parte, se sente travado numa situação que ele não consegue fazer nada porque tem alguém residindo ali na casa e essa pessoa também é dona. Então é uma situação bastante complexa, porém existe solução jurídica para isso, que é essa ação de extinção de condomínio. Então, só para esclarecer, nós temos a extinção de condomínio e a divisão de condomínio. E quando que elas se aplicam? Quando a gente está falando de um terreno que a gente consegue realmente dividir ali entre as partes e falar quantos metros vai ficar para cada um, a gente aplica a ação de divisão de condomínio. Então, a gente leva o processo para o juiz, com auxílio do engenheiro, a gente mede as frações de terra e ali fica determinado quem vai usar qual parte do terreno. Agora, se a gente está falando de um bem que não pode ser dividido, por exemplo, uma casa ou um apartamento, é quando entra a ação de extinção. Essa ação, existe um direito de preferência para a compra pelos demais proprietários. Então, você ingressa com o processo, oferece a sua parte nesse imóvel para venda entre os próprios proprietários desse imóvel. Então, o proprietário A pode adquirir a parte do proprietário B e vice-versa. E o processo se finaliza. Agora, se não houver consenso entre todos os proprietários, esse imóvel ele pode ser levado a leilão. Então, ele é vendido na integralidade para uma terceira pessoa que vai comprar todo o imóvel. O dinheiro vai ser depositado no processo e cada um vai levantar a quantia de dinheiro correspondente ao percentual que tinha sobre este imóvel. Então, para exemplificar, imagina um inventário com 3 herdeiros. Foi partilhado um imóvel e cada um ficou com 1/3 desse imóvel. Foi aberta a ação de extinção de condomínio porque um dos herdeiros quer vender a parte dele. Se ninguém entrou em acordo para poder comprar a parte desse herdeiro que está querendo vender, o imóvel vai a leilão. E imaginem que esse imóvel foi arrematado por R$300 mil. Esse dinheiro vai ser depositado no processo e cada um que tem 1/3 vai poder sacar R$100 mil, que equivale à sua parte na venda
a respeito daquele imóvel. Um ponto que muitas pessoas questionam é a respeito da desvalorização do imóvel quando ele é levado a leilão. A gente sabe que o leilão ele é constituído de duas partes. Na primeira oferta de leilão, ele é colocado à venda pelo valor de avaliação. Durante o curso do processo, um corretor vai avaliar quanto vale esse bem e ele é oferecido para venda em praça pública pelo valor cheio da avaliação. Porém, se ninguém compra, ele vai para uma segunda etapa, que pode chegar a uma redução de até 40% do valor desse imóvel. Isso reflete no quanto esses herdeiros vão receber a partir da venda. Uma opção que os juízes têm admitido é também a venda particular dentro do próprio processo. Então, se for possível aos herdeiros conseguirem um comprador para o imóvel e que ele ofereça um valor maior do que a avaliação de leilão, muitos juízes têm admitido essa venda particular dentro do processo. E aí não corre o risco de ter uma grande desvalorização, como nesse caso que eu mencionei, da segunda etapa da venda do leilão. A maior vantagem nesses casos é justamente você colocar um fim nessa situação. Porém, você vai ter os custos com o processo, custo com o perito para avaliação. Então, a gente sempre indica tentar inicialmente um acordo com os demais proprietários, porque às vezes é uma questão de conversar. Tem alguém ali que pode adquirir a sua parte e vai evitar todo esse desgaste judicial. Agora, se a conversa não é possível ou se você já tentou fazer essa venda entre os próprios proprietários e ninguém se disponibilizou para comprar a sua parte, a medida cabível é a ação de extinção de condomínio ou de divisão de condomínio se a gente estiver falando de um terreno. Outro ponto importante é que essa conversa, então essa proposta de venda, seja formalizada por meio de uma notificação extrajudicial e não seja feita somente verbalmente, para que preencha todos os requisitos de validade para depois acompanhar um processo judicial. Então, se você está numa situação como essa, recebeu um imóvel em copropriedade com outras pessoas de herança, saiba que você não é obrigado a ficar como dono deste imóvel junto com as outras pessoas, seja porque você precisa do dinheiro, porque você não quer mais participar da propriedade desse imóvel ou até não consegue usufruir dele porque tem alguém lá. É possível entrar com essa ação judicial para poder dar uma solução jurídica para o seu caso e poder receber a sua parte em dinheiro. E um bônus é que, se você ainda não entrou com a ação de extinção de condomínio, mas um dos proprietários está usando sozinho este imóvel, você tem o direito de cobrar aluguel proporcional ao que seria a sua parte. Então, lá no nosso exemplo anterior, 3 pessoas com a propriedade de um imóvel. Se apenas uma delas está usando exclusivamente o imóvel, os outros 2 que não estão conseguindo usar esse bem podem cobrar aluguel de quem está lá na casa ou no apartamento. Você recebeu um imóvel de herança com várias outras pessoas e você não quer permanecer na propriedade desse imóvel e também não está conseguindo um acordo com ninguém ali para poder vender a sua fração para outro dos proprietários, saiba que você tem direito de entrar com ação de extinção de condomínio e pedir o leilão judicial desse imóvel para poder receber a sua parte em dinheiro. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas a respeito da extinção de condomínio e também a diferença entre extinção e divisão para saber qual que se aplica ao seu caso. Esse vídeo também não substitui uma consulta específica para o seu caso, é importante analisar documentos e verificar qual caso se aplica à sua situação. E se você gostou desse conteúdo, curte aqui o vídeo, se inscreve no nosso canal. Semanalmente nós publicamos vídeos aqui sobre direito imobiliário, também de direito de família e das sucessões. E eu também te convido a me seguir no Instagram, o meu perfil é IaraVazaDV. Lá eu compartilho a minha rotina como advogada e também atualizações jurídicas. Até o próximo vídeo!